Olá, meus amigos do canal. Hoje nós estamos aqui com empreitada nada fácil. Que empreitada, hein? Diante de uma pergunta de nos tirar o chão, nos imprensar na parede e nos fazer contorcer por tamanhas indagações. A pergunta é: o crente morreu e não teve a oportunidade de descer as águas. E aí, passou dessa vida para outro, está salvo? Antes disso, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Para responder essa questão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 14. E aí, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, serviu ao Senhor durante toda a sua vida, se dedicou, trabalhou fielmente ao Senhor, mas por motivos pessoais ou por fatalidade, acabou partindo dessa vida para outra e não deu tempo de descer as águas. É uma pergunta que vem mexendo com gerações e família. Morreu e não desceu as águas. Está salvo? Paulo traz 7 argumentos fortíssimos sobre essa questão. Primeiro, Paulo começa a desconstruir a ideia da veemência do batismo e aponta que a veemência e a essência do cristianismo não é o batismo, mas a pregação em Cristo. E ele fala: graças dou que eu não batizei ninguém, a não ser Crispo e Gaio. O segundo argumento, Paulo fala: Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar a Cristo e a Cristo crucificado. No terceiro argumento, Paulo nos ensina que o batismo é apenas uma figura e nos leva, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, quando as águas do dilúvio é comparada a esse batismo. Então, o batismo, na colocação de Paulo, é apenas uma figura, um emblema. Diante dessa questão, trago 3 perguntas para mexer com o seu raciocínio, para te fazer raciocinar. Primeiro, a figura do batismo salva? 2, como salva? 3, é a água que salva a alma do homem ou as figuras por ela representada? Então, vamos fechar esse parâmetro aqui. O batismo na água não salva a alma de ninguém, mas a fé na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Esses sim, elementos fundamentais do que o batismo é figura. E para fechar, Colossenses capítulo 1, versículo 20, quando fala que Cristo nos reconciliou na sua morte para apresentar a Ele mesmo santo e justificado. O quarto argumento do apóstolo Paulo é que ele fala que é possível, sim, ter salvação antes do batismo e sem o batismo. É possível, sim, a pessoa partir dessa vida sem ser batizado, é possível, sim. E para isso, Paulo fala no versículo de número 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, está deixando aqui bem claro que é possível, sim, salvação sem o batismo e antes do batismo. Ou seja, pode sim ser salvo aquela pessoa que morreu antes de ser batizado e também pode acontecer daquela pessoa aceitar a Cristo e morrer sem ser batizado. Vamos para o quinto argumento. O quinto argumento é que o apóstolo Paulo deixa bem claro: o evangelho pode ser pregado sem que o pregador realize ou faça o batismo. A Bíblia diz primeiro em João capítulo 4, versículo 2, que Jesus não batizou ninguém. O sexto argumento que Paulo traz sobre essa pergunta crucial é que a pregação da cruz e não do batismo é o poder de Deus para salvar. Então, deixando bem claro mais uma vez que é possível sim. Aquela pessoa que serviu a Deus durante toda a sua vida, por motivos pessoais ou por fatalidade, partiu dessa vida para outra e não desceu as águas. Está salvo? Sim. O sexto argumento que Paulo fala aqui, Paulo fala que é o poder das Escrituras, a pregação da cruz e não do batismo, que é o poder para salvar as pessoas. Vamos ler 1 Coríntios 18 ao 21.
Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Morreu e não desceu às águas. Está salvo? Sim. Vamos então para o sétimo argumento. O sétimo argumento é que Paulo deixa bem claro que é a fé e não o batismo que salva a alma. É a fé. É a fé e não o batismo. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, tem um texto categórico que eu quero ler para você, que diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Morreu e não teve tempo, oportunidade de descer às águas. Está salvo? Sim. O sétimo argumento é que Paulo fala que é a fé da pessoa. É a fé, quando a pessoa acredita e confessa e se arrepende, né? E a partir daquele momento ele passa a ser filho da salvação com direito às mansões celestiais. Mas não se esqueça, é preciso confessar, crer e se arrepender dos seus pecados. Afinal, o batismo é apenas uma figura e os seus elementos, fé na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo, é quem tem o poder salvífico de curar, transformar o homem numa nova criatura. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.